Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia! Está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, um trabalho que está sob a direção geral do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e também sob a coordenação do nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da nossa CGADB. Eu aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e também saudar toda a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou está sintonizado na rádio ADFM 88.7, é uma alegria e uma grande satisfação ter a sua audiência. E na manhã dessa terça-feira, nós temos a honra de receber o pastor Rogério Torres, pastor setorial em Vila Talarico, setor 117. Pastor Rogério, que alegria te receber. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Amém. Eu quero, nesse momento, agradecer o gentil convite para estar aqui, honroso e gentil convite para estar aqui. Para mim é uma alegria muito grande rever meu amigo, pastor André Melo, que muito tem nos ajudado aqui no patrimônio do Belém. Eu quero também agradecer a vida dos meus pastores, pastor Wellington e pastor Wellington Júnior, né? E quero também louvar a Deus pela equipe que aqui está nos assessorando, nos ajudando, e agradecer ao meu Deus pela oportunidade de poder falar algo do nosso ministério, do nosso trabalho que temos realizado, temos feito. Deus abençoe os irmãos. Estamos aqui para procurar ter um bate-papo bem descontraído, não é? Visualizando sempre o crescimento do reino e a expansão dele aqui na terra. Eu tenho certeza, pastor Rogério, que o bate-papo hoje vai ser muito produtivo, muito espiritual, até porque o pastor, além de pastorear uma igreja, é um pregador nato, é um pregador que eu admiro, já acompanhei muitas suas mensagens, tem algumas que eu tenho guardado dentro do meu coração e a gente vai conhecer um pouco mais a sua história nessa manhã de terça-feira. Mas antes, pastor, eu já quero fazer uma pergunta, porque os nossos convidados eu sempre procuro destacar a característica, a marca principal que cada um tem. Às vezes é o sorriso, outros é a alegria, outros é o fato de abrir a boca e profetizar e o negócio acontecer. E eu vejo que uma marca do pastor é a elegância. Pastor sempre muito bem alinhado, o cabelo sempre ajeitado, a gravata combinando ali com a camisa, com o terno, com o sapato combinando com o cinto. Eu vejo que o pastor tem esse cuidado com a aparência. E eu já queria que o pastor falasse para nós qual a importância do obreiro ter esse cuidado, de andar alinhado, de estar sempre tendo cuidado de colocar uma roupa que combina, porque às vezes a pessoa não tem esse cuidado, as mulheres que são mais jeitosas, né? Às vezes o obreiro coloca lá um terno verde com uma camisa vermelha, uma gravata laranja e às vezes parece até uma árvore de Natal, não tem esse cuidado, essa atenção. Qual a importância que o pastor dá ao cuidado com as vestes? Eu dou toda a importância, né? A minha esposa, ela me ajuda muito nesse particular também. Mas assim, desde o começo, que eu sempre trabalhei em banco, sempre tinha que utilizar paletó, gravata. Eu trabalhava muito lá na cidade, na diretoria do banco, e então a gente tinha que se adequar direitinho com a nossa vestimenta. E isso aí eu trouxe para a igreja. Eu sempre tenho cuidado sim de me vestir combinando, tudo certinho. Tomo muito cuidado em coisas que... sapato de uma outra cor, eu fico meio receoso para não ficar chamando muito a atenção, acho que não é interessante. Sempre com roupa mais sóbria, né? Nada de uma cor muito diferente, um terno vinho, nada disso, né? Sempre muito cuidadoso. Isso aí faz parte da minha vida já, direto, faz tempo que a gente sempre utiliza terno, desde 1987. A gente usa isso aí, trabalha dessa forma. É uma forma que
eu sempre sou cuidadoso, sim, com esse assunto. E pelo fato do pastor ter um rebanho, né? Trabalhar com o público, trabalhar com pessoas, o pastor entende que isso traz um respeito, traz uma atenção especial dos ouvintes? Traz um respeito, traz uma atenção, e nesse caso aí, que você está falando, do rebanho, é importante a gente a todo instante estar ensinando. Então, às vezes, a gente até quer se vestir de forma um pouco mais à vontade, mas por conta do que a gente representa como pastor e como ministério, é interessante a gente se apresentar de tal forma que os nossos obreiros que estão ao nosso redor tenham a nós como um exemplo, né? Aconteceu recentemente lá no Talarico, o culto fúnebre, que eu verifiquei que alguns pastores foram de forma mais à vontade. Então, quando eles viram a forma que eu estava no velório, eles passaram a se comportar de forma diferenciada, seguindo assim o nosso exemplo, a nossa orientação. Foi muito bom. Pois é, pastor Rogério. Então fica aí a dica, né? É sempre importante, né, ter esse cuidado, até porque a nossa aparência fala primeiro. Sim. E hoje a gente vive numa geração dos memes, né? Qualquer situação já é motivo para uma figurinha, para um meme, e eu tenho certeza que todos os pastores, né, que têm esse cuidado, essa atenção especial em andar de uma forma elegante, ele é bem recepcionado em qualquer ambiente que ele chegar. É verdade. Pastor Rogério, agora vamos conhecer um pouco da sua história. Fale um pouco aí da sua infância. A gente conhece o pastor Rogério pregando, pastoreando, sempre nas reuniões aqui do nosso ministério, mas hoje a gente também quer conhecer o pastor Rogério depois do púlpito, depois do altar, saber o dia a dia e nessa oportunidade conhecer agora a sua infância. Fale para nós quais foram as suas experiências ainda na infância. Eu nasci em dezembro de 65. O lar em que eu nasci, os meus pais estavam afastados da igreja. Eles congregavam na Vista Alegre, na Vila Maria, no Ministério de Madureira. E quando eu nasci, logo nós tivemos um culto de aniversário que estava todos os irmãos da igreja. Depois, os meus pais se afastaram. No entanto, eu fui criado em uma família de evangélicos. O meu tio, pastor João Duque Araújo, ele é um dos vice-presidentes do Ministério do Madureira. E a gente foi criado, eu tinha muito receio, de ir para o inferno. Esse era um negócio que eu tinha um medo tremendo. E eu entendia que a única maneira de eu ir para o céu era aceitando a Jesus como Salvador. Não havia outro caminho. E eu ficava protelando, procrastinando esse assunto. E aí eu passei a minha infância, a gente mudou da Vila Maria para o Jardim Brasil. Lá fomos criados, lá nós estudamos, lá na escola Maria Helena Faria Lima, ali o meu primário e antigo ginásio, né? Primário e ginásio. E até quando foi com 15 anos que eu tive um encontro com Jesus, né? Entendeu? A minha infância eu não tenho muita recordação, uma recordação que era difícil, né? O meu pai, ele era torneiro mecânico e também feirante. A minha mãe era costureira e eles lutavam para manter a família. Nós tínhamos 6 irmãos, nós éramos em 6. Teve um irmão meu, Daniel, que morreu há 5 anos atrás, por conta de um problema no coração. Mas o meu pai e minha mãe lutavam a vida inteira para manter a nossa família, que foi muito difícil, muito difícil. Mas aí, como eu te disse, quando eu tinha uns 15 anos, eu tinha uma namoradinha na escola que chamava Denise. Chama Denise. E ela era da igreja, do Brás, lá do Jardim Brasil. E eu, namorico, né?
Só que ela era da igreja e não podia, de forma alguma, namorar uma pessoa que não era crente. E eu já queria ir para a igreja. Só que eu morava, interessante, que eu morava cercado de igrejas do Ministério de Madureira. Porém, tinha uma vizinha, um casal de idosos que congregavam na Vila Medeiros do Ministério do Belém. Eu não sabia que existia esse assunto de Belém e Brás. Sim. Eu não tinha essa informação. E eu falando e me queixando, falando que eu tinha medo de ir para o inferno para eles e tal, eles falaram, vamos na igreja. E eu fui na igreja, na rua Embaixador Nabuco de Gouveia, 261. Fui lá e naquele dia, no dia 4 de janeiro de 81, eu aceitei a Jesus como Salvador, mas muito preocupado com a minha namorada, né? Essa namorada, Denise, hoje ela é minha esposa, né? Hoje ela é minha esposa, eu casei com ela. Mas então eu aceitei Jesus por conta dela, a princípio. Aí depois foram acontecendo outras coisas que nós vamos conversar aqui, que foi muito benéfico para a minha vida. Mas foi isso, a minha infância é isso. A minha infância estudava lá no Faria Lima, ali a gente jogava bola, ali eu tocava na banda da escola, né? A banda Faria Lima, então tinha uns concursos da Record, e nesses concursos a gente participava, eu tocava trombone, eu me destacava nisso aí na época, era muito legal, desfile, uniforme, a pressão que tinha para a gente se apresentar na banda, né? E a gente disputava com a colégio chamado Marilac, né? Eles eram muito fortes e a gente brigava com eles pau a pau e vez por outra a gente ganhava deles nos concursos que tinha da Record naquela época. Hoje isso nem existe mais, né? Eu tocava trombone lá, era muito bom. Eu fazia o solo do trombone na música Aquarela do Brasil. Rapaz, você está fazendo eu lembrar de uns negócios que fazia muito tempo que eu nem... É esse o propósito. E o pastor trouxe uma informação aqui interessante, né? A namoradinha de 15 anos, né? Denise, muitos eu acredito que diziam que não ia dar em nada, é um namorico, e hoje é a sua esposa. Então o namoro prosperou, Deus abençoou, hoje são casados, daqui a pouco o pastor vai falar um pouco da sua família, mas é uma informação interessante e a gente já passa a saber que a irmã Denise teve uma participação especial nesse seu encontro com Cristo, na sua conversão. Sim, ela é fundamental em tudo na minha vida, desde o começo. Ela era regente das crianças na Igreja do Brás e ela me direcionou a Jesus e, sem querer, ela acabou me direcionando para o ministério, né? Foi sem querer porque eu nunca pensei em ser pastor, em ser obreiro, nunca. Mas por conta do envolvimento que ela já tinha na obra, era Deus preparando o nosso caminho para isso. É interessante, pastor Rogério, que todos os nossos convidados que sentam aí na cadeira que o pastor está ocupando, e parece que as histórias, elas se assemelham quando chega no momento da chamada para o ministério. Porque até hoje, dentre tantos pastores setoriais que esteve aqui conosco, nenhum disse, eu queria, e eu tinha esse desejo. Não, todos foram sendo conduzidos pelo Espírito, nunca desejaram ser pastor, mas Deus foi criando ali a situação, preparando o ambiente e de uma forma como que subjetiva, foi lapidando cada um e preparando para o ministério. É interessante o trabalhar de Deus, né, pastor? Eu nunca me achei capaz. Nunca me achei e não me acho capaz até hoje. Eu falo com Deus sempre, falo, Senhor, eu acho que o Senhor tem um senso de humor, como é que o Senhor me usa, não é? Porque a gente, é assim, quando você trabalha, quando você é médico, por exemplo, então você estuda para fazer o trabalho como um médico. Então você faz aquele trabalho porque você aprendeu, fez um curso, fez uma faculdade, você aprendeu. Agora, o trabalho do ministério, do pastor, embora você
tenha feito teologia, eu fiz teologia, e é importante fazer a teologia, esse trabalho que você desenvolve no ministério, você não desenvolve porque fez teologia. Esse trabalho é o único trabalho que você depende de uma outra pessoa. Se você não tiver intimidade com essa outra pessoa, você não consegue desenvolver esse trabalho. Então, a todo instante surgem necessidades, surgem problemas no ministério que você depende de uma outra pessoa para resolver esse problema, que é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não resolve nada na igreja. Absolutamente nada. Então, se o obreiro ele vem para o trabalho do Senhor e ele vem pensando o seguinte: eu vou me virando, eu sou carismático, eu tenho um bom papo, eu falo bem, eu tenho uma boa comunicação e eu vou me virar. Eu vou no improviso. Eu vou no improviso. Não vai dar certo. É como você querer ser um ministro e ter preguiça de ler. Não vai dar certo. Porque você pode até não gostar muito de ler, mas você vai ter que ler. E você tem que ter intimidade com a Bíblia todo dia. Não é eventualmente ou quando dá tempo. É todo dia. Nós temos muitos obreiros que trabalham durante o dia, né, num serviço secular, e vai para dirigir uma igreja à noite. Ok, pastor, eu não tenho tempo. Vai ter que arrumar tempo. Porque se você não tem intimidade com a palavra, se você não ora, você não consegue. É que não dá para fazer, não consegue. Você precisa a todo instante da direção do Espírito Santo, de intimidade com Ele. Então, tudo que pode impedir a sua intimidade com o Senhor, você vai ter que sair. Por exemplo, eu gosto muito de maratonar o Netflix. Legal. Como obreiro não dá. Porque você não tem tempo para isso. Você precisa ter intimidade. Gastar tempo com o Senhor. Gastar tempo com a palavra. Isso é um trabalho todo dia. Todo dia. Quando vem as demandas da igreja, você não tem a resposta. Quem vai te dar a direção é o Espírito Santo. Você depende dele totalmente. Então, esse é um trabalho, resumindo, esse é um trabalho que não dá para você fazer com o conhecimento teológico, filosófico, secular. Né? Eu aprendi com um coach, eu li um livro de um autor que não vai. Você vai depender totalmente do Espírito Santo. Então, se você que está nos ouvindo quer ser um obreiro, se você tem um chamado, você aprenda a primeira coisa. Você depende totalmente do Espírito Santo. Não se aventure nisso se você não compreender que o Espírito Santo ele é fundamental para você realizar esse trabalho. Fundamental. Ele é o mais importante. Pastor Rogério Torres, o senhor falou uma palavra que me chamou a atenção. E acho que resume tudo isso que o senhor disse. Dependência. Total. Porque, às vezes, um membro, ele está observando o seu pastor pregando com eloquência, naquela sabedoria, na ciência da palavra, naquela unção, e às vezes tem a impressão de que o pastor ele atingiu um nível de intimidade com Deus, de que ele não é mais dependente. Mas a gente pode observar pelas palavras do pastor, no seu testemunho, que os bastidores exigem muita renúncia. Às vezes você quer maratonar uma série, você quer assistir um filme, às vezes você quer ter até um momento de lazer, mas você tem que sacrificar esse momento, se debruçar na leitura da palavra, no estudo da palavra, na oração, para ter um ensino, para ter um alimento, para ter uma palavra para transmitir à igreja. Sim, isso demanda, no meu caso, eu acredito até que tem outros que não têm essa dificuldade. No meu caso, demanda de mim muito tempo, porque eu tenho uma dificuldade gigantesca para encontrar o fio da meada, né, de uma mensagem que vou desenvolver. Eu tenho uma dificuldade gigantesca para encontrar o fio da meada
e eu depois tenho uma dificuldade gigantesca para terminar. Então é a dificuldade para começar e depois a dificuldade para terminar. Porque aí depois flui. Glória a Deus. E quando flui, eu viro uma madrugada fácil. Glória a Deus. Envolvido naquele assunto. Porque vai uma coisa puxando a outra, eu viro uma madrugada fácil. Fácil. E o meu momento é sempre de madrugada. Sempre. Porque quando eu penso em fazer isso durante o dia, é complicado para mim, por causa do trabalho, por causa das ocupações, por causa do telefone. Sim. Né? Porque, por exemplo, eu tenho vontade, eu tenho vontade de, à segunda-feira, procurar esfriar a cabeça, descansar um pouco, por causa das correrias, especialmente do final de semana. Sim. Então, aí eu penso isso, aí o telefone não para de tocar segunda-feira. Aí eu fico atendendo os irmãos, Sim. Não é? Quando de repente até vou à casa de algum irmão para atender alguma necessidade. Então é isso, a necessidade exige muito da gente, nesse particular. A dependência do Espírito Santo. Pastor Rogério, deixa eu te fazer uma pergunta. Acredito que seja até uma pergunta íntima, né? Mas a gente precisa saber o segredo, né? Aprender com os pastores mais experientes. Qual é o dia de culto de ensino lá do setor de Vila Talarico, setor 117? Toda terça. Inclusive, se o pastor quiser passar o endereço, muitos irmãos estão nos assistindo agora, talvez você aí da região, Vila Matilde, Zona Leste de São Paulo, Vila Talarico, talvez você está até sem igreja, sem congregar, fica uma opção, uma das nossas igrejas ali no Vila Talarico, que Deus tem realizado maravilhas. Dá um endereço aí pro povo, pastor. Amém. Os nossos cultos lá é domingo às 18 horas, terça-feira às 19h30 e quinta-feira às 19h30. Nas congregações é quarta e sexta. Na sede, a nossa sede provisória hoje, seguindo a orientação de nossos pastores, ela está situada na rua Valdemar Carlos Pereira, 985, bem na frente do Bradesco. Ela está lá e a gente está aguardando e convidamos a todos que desejam ouvir a palavra, não é? Ouvir belos hinos. A igreja lá é muito forte na parte do louvor. Glória ela a é muito Deus. forte em várias áreas, especialmente na parte do louvor, ela é diferenciada. Nós temos lá, todos os departamentos são maravilhosos na parte do louvor. E a palavra, quem gosta, que ama a palavra, lá é um porto muito interessante, um porto seguro. Glória a Deus. E é uma igreja jovem, né, pastor? Sim. Uma igreja alegre. Já tive a oportunidade de cooperar algumas vezes com os irmãos de Vila Talarico. Sim. É uma igreja muito animada, fervorosa. Muito. E graças a Deus, em saber que o céu tem se manifestado ali naquela casa. Sim. Mas vamos lá, pastor, para a pergunta que eu quero fazer para o senhor. O culto de ensino, eu entendo que o pastor é quem mais prega lá. Sim. No culto de ensino, pode ser que receba um ou outro convidado, mas o culto de ensino sempre é o pastor, né, que transmite o ensinamento para a igreja. Quanto tempo o pastor leva para montar, estruturar o sermão do culto de ensino? Muito tempo. O culto é semanal. Eu demoro mais de 15 dias. Meu Deus. Mais de 15 dias. Porque cada item porque assim, como é que eu desenvolvo uma mensagem? Como é que eu trabalho? Eu sei que cada um tem o seu jeito. Sim. A minha forma de desenvolver uma mensagem é como? Primeiro é encontrar a ideia. Isso é muito difícil. A gente tem que buscar a Deus em oração para encontrar uma ideia, não é? Quando você é pastor de uma igreja, você vai pregar na sua igreja, a igreja tem algumas necessidades. Sim. Então, se você traz uma outra pessoa, a pessoa não sabe a necessidade da igreja. Nós sabemos. Então, geralmente Deus nos dá uma mensagem que vem casar com a necessidade da igreja. Bom, aí nós vamos desenvolver a mensagem. Como que eu desenvolvo a mensagem? Eu pego o texto e vou extraindo daquele texto, quase que versículo por versículo, lições. E vou passando para a igreja. Sim. Certo? Mas para eu desenvolver isso, eu vou no computador, não é? E eu tenho várias Bíblias, eu tenho mais de 20 Bíblias de estudo e muitos livros de estudo. Eu exploro quase que todos.
E eu vejo também o que outros pastores e conferencistas falaram daquele tipo de assunto. Sim. Ok? Aí eu escrevo tudo de forma desordenada no computador. Desordenada. Sim. Então fica tudo fora de ordem, tudo desordenado. Eu uso o Drive do Gmail para tudo. Sim. Eu sou viciado no Gmail ali. Sim. Meu Gmail tem tudo, meu. Sim. Minha vida está nele ali. Eu não sei como tem gente que não usa isso, o Drive do Gmail. Eu uso muito. Bom, aí eu vou desenvolvendo, como eu disse, de forma desordenada aquela mensagem. Muito bom. Aí eu vou começar a colocar aquilo em ordem no computador. Então já olhei o que outros falaram, já olhei as Bíblias, já olhei vários comentários. Aí eu vou, na hora que eu vou colocar em ordem, então tem a parte. Primeiro a parte que você pega aqui embaixo, certo? Sim. Essa parte é preciosa, é importante. Quem fala, eu não preciso de Bíblia e tal, parabéns para você. Eu preciso. Eu preciso da Bíblia, de estudo, de livro, tudo. Então você pega essa parte aqui. Agora a parte mais preciosa é aquela que vem daqui. Glória a Deus. Essa é extraordinária. Essa é extraordinária. Então a primeira parte se pega aqui embaixo. E tem uma outra parte que vem aqui. No momento que você começa a colocar em ordem, o Espírito Santo vai falando. Glória Aí a você Deus. vai acrescentando. Aí você vai pegar depois, após acrescentar tudo aquilo, você vai voltar para dar um repasse, né, em tudo aquilo que você organizou. Novamente virão outras... É uma fonte, não tem... Glória a não Deus. tem fundo isso. É uma fonte. E quando você termina tudo, então eu coloco o texto da forma que eu quero, com a fonte que eu quero, com o tamanho que eu quero. Aí eu negrito as partes que eu considero fundamentais e importantes do texto. Aí eu estou preparado. Aí eu vou orar sobre aquilo, vou orar e pedir para que o Senhor me ilumine. E aí nós vamos apresentar para a igreja. Glória a Deus. Deus vai preparar um momento e nós vamos pregar. Na hora que a gente vai pregar, vem outras coisas que não estava... Meu Deus. Não estava no plano. Sim. Né? Vem. E você manda para a igreja. E você perde, porque você manda... o Espírito Santo mandou na hora e você não anotou, não tem como anotar. E é lindo, é como se a porta do céu se abrisse ali na hora e... entrega e pronto. Que coisa maravilhosa. E é isso. Isso é todo dia. Então não tem isso assim, hoje eu vou abrir aqui qualquer coisa, não tem isso. Todo dia é isso. A igreja precisa disso. E a igreja que tem palavra, acabou. O jovem fica, o adolescente fica, o idoso fica, a irmã nova tem fica. pasto. Todo mundo fica. Glória Ninguém sai. a Deus. Não precisa pôr cerca. Perfeitamente. Todo mundo fica. Glória a Deus. Porque ali tem alimento. Tem alimento. Pastor, agora o senhor informou uma situação interessantíssima. 15 dias, pelo menos, o pastor gasta de estudo, leitura, oração, para ter uma mensagem para o culto de ensino. Então, ou seja, hoje, possivelmente, o pastor já está estudando um texto, um livro da Bíblia, uma passagem, para ensinar daqui 15 dias para a igreja. Sim. Então, há um tempo ali ofertado de dedicação mesmo no estudo da palavra. Sim. E nada contra, pastor, com muito respeito, eu falo com muito respeito, né, aos meus amigos cantores, aos meus amigos itinerantes, porque o itinerante, às vezes, ele repete a mensagem, nada contra repetir. Cada vez que ele repete, eu entendo que a mensagem ela é melhorada, né? Ele vai aperfeiçoando aquele sermão. Mas, às vezes, o cantor ele está 20 anos cantando o mesmo hino. E ele é conhecido, às vezes, no Brasil, em tantos lugares, por cantar um hino. 100 ovelhas. Um exemplo clássico. Sim. Às vezes o itinerante... E o pregador não pode repetir? Então, o pregador, itinerante principalmente, ele prega, às vezes, o mesmo sermão em todos os estados do Brasil e fora do Brasil, e nada contra. Mas um pastor, ele não pode repetir a mensagem. Porque ele está lá com o seu rebanho, o povo quer sempre uma novidade. Sim. O pastor repetir a mensagem, a igreja vai... mas o pastor pregou essa mensagem há 4 meses atrás. O ano passado o pastor pregou essa mesma mensagem. Sim. E o pastor está sem unção.
Ah, o pastor acho que está sem azeite. Então eu entendo que há uma demanda maior, um peso maior, uma responsabilidade maior nos ombros do pastor, porque ele sempre tem que ter um alimento novo, uma mensagem nova. O texto, a passagem pode ser a mesma, mas o conteúdo e a aplicação tem que ser algo novo. O pastor entende dessa forma? Sim, eu entendo dessa forma. Por exemplo, há textos, Êxodo 3, por exemplo, que eu tenho várias mensagens sobre Êxodo 3, sobre o Monte Horebe e Deus falando através da sarça. Várias mensagens eu tenho, todas elas diferentes umas da outras. Quando você é pastor de uma igreja, de fato, você tem que pregar uma mensagem diferente todo dia. Sim. E aí é um segredo, né? Porque uma coisa é você sair como itinerante pregando a mesma mensagem, a mesma viúva de Naim. Outra coisa é você estar pastoreando uma igreja. Sim. Ela exige mais de você nesse aspecto. Embora, assim, quando eu prego na igreja e prego fora, quando tenho oportunidade. Porque Sim. eu não vou pedir, eu não peço para ninguém para pregar para fora, eu não peço. Sim. É a coisa minha, eu não saio pedindo. Pedindo agenda. Não, eu não faço isso. Sim. Até porque não preciso disso. Glória a Deus. Eu tenho a igreja e o setor para pregar. Né? Sim. Muito bem. Mas o que acontece? A nossa tentação é que quando você prega e se dá bem na mensagem, aí você fala, opa, vou pegar essa aqui, vou pregar lá no tal lugar. Sim. Mas às vezes não é aquilo que Deus quer para aquele lugar que você vai. Sim. Tá entendendo? Então, novamente, você depende do Espírito Santo. Às vezes dá certo. Às vezes você pregou aqui na sua igreja e foi muito bem. E às vezes Deus quer que você pregue aquela mensagem naquele outro lugar. Então ela já está prontinha ali. Mas sempre ela vai ser diferente. Nunca ela vai ser igual, porque algo Deus vai dar diferente, sempre. Sempre vai ser assim. Pastor, já aproveitando que nós estamos nesse assunto, vou fazer uma pergunta polêmica para o senhor. Eu já ouvi, pastores, até conceituados, renomados, dizerem que não existe esse negócio de Deus mudou a mensagem na hora do culto, né? Que Deus vai te usar naquilo que você estudou, na palavra que você preparou, na mensagem que estava no seu coração. O pastor entende dessa forma? Já aconteceu com o pastor uma situação assim, do pastor ter se debruçado no estudo, na leitura, ter preparado ali o esboço, o sermão, e chegou lá na hora do culto, do congresso, do evento, o Espírito Santo trabalhou de uma forma, mudou a mensagem, mudou o texto, mudou tudo, e o pastor foi ali na direção e na total dependência do céu. Bom, eu não acredito que Deus muda a mensagem. Então, por exemplo, eu chego lá na mensagem, eu olho, no culto, eu olho, e aí Deus fala o seguinte, olha, Rogério, eu me enganei, viu? Eu me equivoquei, nós vamos caminhar por esse outro canto aqui. Eu não entendo dessa forma. Deus não muda a mensagem, Deus tem uma mensagem. Agora, eu posso estar com um pensamento diferente do Senhor. Então, eu chego lá com um pensamento e o Senhor fala, não é isso, é outro assunto que você vai falar aqui. Isso acontece. Sim. Agora, Deus mudar, não. Deus tem um propósito. Deus não tem plano B, não é? Sim. Deus só tem um plano. Deus tem um projeto. Não tem, mas se não der certo. Se é plano de Deus, não tem como não dar certo. Né? Perfeito. É assim, dessa forma. Então, o pregador que fala assim, olha, cheguei aqui, Deus mudou. Não, isso não creio que esteja correto. Sim. Bem como o pregador que chega e fala assim, olha, eu entrei aqui, Jesus entrou comigo. Não tem nada a ver. Jesus já estava lá antes de você chegar, né? Entendeu? Estava lá, não tem nada a ver. Então tem coisas assim, eu penso dessa forma. Deus não muda, quem muda somos nós. Deus já tinha um propósito, vai ser aqui que você vai, né? Tá entendendo? É isso. Pastor Rogério, o senhor, como eu falei até na abertura aqui do programa, pastor é um grande pregador. Eu tenho uma mensagem que o pastor ministrou em uma vigília lá em São Mateus, Isaías capítulo 6, que me marcou muito. Foi algo ali sobrenatural que nós vivemos naquela madrugada e enfim, saímos daquele culto maravilhados. E eu pergunto para o pastor, entre pregar e pastorear, se Deus hoje, vamos colocar aqui uma situação hipotética, se Deus hoje se apresentasse para o senhor e desse o poder de escolha, ou você vai pastorear ou vai pregar,
qual das duas vias o pastor escolheria? Rapaz, você tá me fazendo umas perguntas, né? Tô pegando pesado. Vamos lá. Eu preferiria pregar. Sim. A cada dia que passa, eu sinto ser mais difícil pastorear. Sim. É muito difícil pastorear, né? Hoje, os membros são diferentes do que da minha época. Sim. Eu falei para você que eu trabalhei com o pastor Evandro. E eu disse, já no Talarico, que nenhum dos obreiros do Talarico passaria pelo pastor Evandro. Nenhum obreiro. Hoje, a gente não pode tomar mais atitudes que tomávamos no passado. Hoje você depende do Senhor para isso. Isso custa a nós muito joelho e muita oração. Eu imagino. Porque você precisa não agir. E você é chamado para agir a todo instante. A todo instante. Então você pode se precipitar no falar, você pode se precipitar numa atitude. Então você precisa e depende de Jesus, totalmente na igreja, para que o Senhor faça algo. Então eu prefiro ser um pregador do que um pastor. Agora, quando você deixa de pastorear, quando você para por um tempo, enfim, você fica doidinho para voltar a pastorear. É um negócio maluco. Parece que é um negócio que você é viciado naquilo. Sim. Não é? Você ama estar ali. Eu entendo que isso é o chamado. Quando uma pessoa fala assim, eu não estou nem aí, eu vou embora, isso, a pessoa não é chamada. Porque quem é chamado não consegue se desvencilhar. Quer sempre estar próximo. Quer sempre estar ali ajudando a obra de Deus. Né? É isso. E mesmo sabendo que o preço é alto, mesmo que custa que o preço lágrimas. É alto, a sua família, complicado, porque você sofre. Sim. Beleza. Mas ver sua esposa, ver... É o ponto fraco, ver né, seus pastor? filhos sofrer. Sim. Porque a gente tem uma estrutura, eu né? não deveria ter vindo aqui, meu. Você tá Não, que... Pois é, pastor. Uma vez num momento muito difícil, Sim. em 2012, eu estava num momento bastante difícil. E eu passei pelo corredor do meu quarto, lá em cima, e a minha esposa, ela estava com o rosto em pó, né? E ela dizia, Senhor, eu estou fazendo a tua obra. Ela estava sofrendo muito, né? E aquilo me marcou demais. Porque a gente está fazendo a obra. Sim. Não há um propósito outro que não seja fazer a obra. Sim. Nosso desejo, nosso anseio é de fazer a obra de Deus, somente isso. Sim. Não queremos posição de destaque, não queremos ser destacados, não queremos proeminência, não queremos estar em evidência, só queremos fazer a obra. Sim. Né? Mas é isso. Você já me emocionou. Pois é, não, mas é esse o propósito, é conhecer o pastor Rogério depois do púlpito, né? As pessoas te veem ali pregando e não sabem que é um ser humano. E uma marca interessante na vida de todos os pastores é que o membro, o obreiro, a irmã do círculo de oração, se está passando por uma dificuldade, alguma luta, alguma prova, uma das primeiras coisas que ele faz, procurar o pastor. Vou desabafar com o pastor. Vou ali pedir para o pastor orar por mim, para o pastor me dar um conselho, me dar uma orientação, de uma certa forma, vou dividir
essa prova ali com o meu pastor, porque é um homem de Deus. Mas e o pastor? Também passa por luta, provas, dificuldades, momentos difíceis. A quem ele vai recorrer? Ele só tem os pés de Cristo para se prostrar e ali derramar todos os seus anseios, as suas dificuldades, as suas crises, né? E esperar a provisão vir do céu. Então é natural a gente se emocionar, pastor Rogério, porque nós somos seres humanos, né? Um pastor, ele não é um super-herói, ele não é um super-homem, ele não está imune de lutas e de provas. E mesmo passando por situações assim, como o pastor mencionou, em 2012, passando por essa tempestade, a esposa ali com o rosto no pó, mesmo diante de todas essas turbulências, o pastor tem que ter força para no culto de ensino subir no altar de cabeça erguida e pregar com ousadia, né? Com coragem, com graça de Deus, sem transmitir para a igreja aquela situação difícil que está passando. É só Deus, né, pastor, para dar estrutura e força. Eu vou falar, talvez, não é algo esdrúxulo, mas é um exemplo. Sim. O pastor, ele é como se fosse um palhaço. Vamos dizer assim, que o palhaço, ele sobe no picadeiro e, independente dos problemas particulares que ele tenha, ele tem que fazer todo mundo rir. Assim é o pastor. O pastor está enfrentando dificuldade e ninguém quer saber da dificuldade do pastor, né? E como você bem disse, o pastor, ele não tem com quem falar. Sim. O pastor não tem com quem conversar. Porque, como diz aquela palavra, tudo que você falar poderá e será usado contra você. Perfeitamente. Então o pastor não tem com quem falar. Os testes que eu já fiz na minha vida, rapaz, ó, esse rapaz é meu amigo, esse aqui vai me ajudar, tudo me decepcionou. Só tem uma pessoa que eu confio de poder conversar, de poder me abrir, que é o pastor Wellington Júnior. Somente ele. Aí eu não quero que você entenda o seguinte, mas você não confia no presidente, no pastor presidente? É lógico, é óbvio que eu confio. Mas o meu relacionamento maior, até porque eu trabalhei com ele muitos anos em Guarulhos, é o pastor Wellington Júnior por conta do relacionamento que eu tenho. No entanto, hoje, o nosso pastor, ele é muito ocupado com tanta coisa. E aí a gente vai levar mais, assim, desabafar, eu entendo que não é interessante. Então acaba que você fica só, né? Voltando à nossa conversa do início, totalmente dependente do Senhor, né? E os irmãos todos vêm falar com você, Sim. E você ouve, né? Domingo agora, acabou o culto, e falei, maravilha, vou embora, eu quero comer uma pizza, vou embora, né? Eu já chamei minha esposa, aí quando eu tô no meio da igreja, quase chegando no final para ir embora, uma ovelha veio conversar com a gente chorando. Falei, acabou a pizza, vamos lá, vamos conversar. Volto para lá, para a sala com a minha esposa, né? Sim. E a gente vai ouvir a irmã foi desabafar, contar tudo, e a gente foi aconselhar, e graças a Deus ela saiu bem, né? E o sair bem é um detalhe interessante. Sim. Porque é importante que quando a ovelha conversa com você, ela fique bem. Você Sim. tem que ter uma palavra para ela ficar bem. Isso acontece muito quando eu trato as minhas coisas com o pastor Wellington Júnior. Eu fico bem. Sim. Eu saio flutuando da sala dele. Sai leve. Sai leve. Isso aí é uma característica de pastor, né? Sim. Às vezes eu chego com um negócio do tamanho do Belém aqui. Aí ele desmonta tudo e pronto, eu saio tranquilo. Isso é muito legal, isso me faz falta, né? Pois é, meus irmãos, você que está chegando agora, está sintonizando aí no canal da Confradesp no YouTube, ou acabou de sintonizar a sua rádio na ADFM 88.7, seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Estamos aqui em um bate-papo muito espiritual com o pastor Rogério Torres. Já sentimos vontade aqui de sorrir, de chorar. Estamos sentindo a plenitude do Espírito Santo se
se movimentando entre nós. Permaneça sintonizado, eu tenho certeza que você será edificado por Deus através do testemunho de vida do nosso convidado, a saber, pastor Rogério Torres. Pastor Rogério Torres, eu queria que o pastor deixasse uma palavra para os jovens obreiros, porque o pastor contando toda, essa experiência, as situações boas e difíceis, árduas do ministério, porque tem muito jovem obreiro que olha e vê um pastor setorial e tem aquilo como uma referência, os olhos até brilham, vê às vezes até um pastor pregando e fala, nossa, eu quero ser igual o pastor Rogério Torres, eu quero que Deus me use como usa ele, eu quero que Deus faça por mim o que está fazendo no ministério dele. Qual conselho o pastor daria a esses jovens? Porque às vezes vê a foto no cartaz, se ilude. Às vezes vê o pastor sendo honrado aqui na nossa sede, pregando, recebendo uma oportunidade dos nossos presidentes e acha que é só flores, que é um caminho de facilidade, um caminho só de boas notícias, de boas situações, e a realidade não é bem essa. Qual conselho o pastor daria aos jovens obreiros? Muito bom. Qual conselho que eu posso dar para os jovens obreiros que estão iniciando agora, que estão começando? Você deu um exemplo aí que eu achei muito interessante. Eu falei que eu aceitei a Jesus dia 4 de janeiro, não foi? 4 de janeiro de 81. Sim. E eu tive um encontro com Jesus no dia 28 de fevereiro, no Belém. Sim. Quando o pastor falou de uma chamada. Ali eu tive um encontro com Jesus. E no dia... no congresso de jovens daquele ano, o tema era Jovem que é que vês, baseado em Jeremias 1. Sim. Eu cheguei aqui e vi o Gesiel Gomes pregando pela primeira vez. A minha referência ministerial não tem como não ser, né? É lógico, acima de tudo, o nosso pastor presidente, o pastor Wellington, que é sempre a nossa referência. Me lembro que a primeira vez que eu vi ele com aquele cabelo pretinho, não é? Liderando, como sempre, e eu olhava ele, e falava, Deus, eu quero que o Senhor me use como o Senhor usa eles, né? Isso foi em julho de 81. Eu nunca imaginava na minha vida que eu chegaria próximo daqueles pastores. Pastor Wellington Júnior, pastor Wellington, o Gesiel Gomes, enfim. Nunca imaginei. Quando eu vim no batismo, que eu vi aqueles pastores tudo de branco, eu ficava maravilhado com aquilo. Falava, meu Deus do céu, que coisa linda. E hoje o Senhor me colocou no meio deles, não é? Sim. Então, diante disso tudo, e diante de tudo que a gente vê, o meu conselho que eu dou, eu acho que são 2 conselhos, que eu considero fundamental para a vida de qualquer crente, não somente um obreiro. O primeiro conselho está baseado naquele momento em que a Bíblia fala, e ouviu Abraão a voz de Sarai. Né? Esse texto está em Gênesis, no capítulo 16. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Muito bom. Qual é o ensino que eu dou para os obreiros baseado nisso? Qual é a voz que você está ouvindo? Isso é fundamental para a sua vida. Observe, a Bíblia fala no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, a Bíblia diz que o Senhor chamou a Samuel por 3 vezes. E a Bíblia fala que o Samuel se levantava e ia a Eli. Ora, Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus, mas para Samuel, a voz de Deus era semelhante à voz do pastor dele. Então, quando o Senhor o chamava, ele levantava e ia a Eli. Então, jovem obreiro, irmão que está me ouvindo, toda vez que você ouvir uma voz,
que o afaste do teu pastor, essa voz não é de Deus. Bem como toda vez que você ouvir uma voz que te aproxima do teu pastor, essa voz é de Deus. Então, esse é um segredo fundamental. Qual é a voz que você tem que ouvir? A Bíblia fala que há muitas vozes no mundo. E todo dia o inimigo fala e o Espírito Santo fala. A voz que você der crédito define tua vida, define teu futuro, Eu creio. define tua trajetória. Nós ouvimos uma voz, vai para Belém. Nós ouvimos uma voz, case com a fulana. Nós ouvimos uma voz, fique na igreja. Não é? Você ouviu uma voz, quando você foi convidado para fazer esse programa e você está fazendo muito bem feito, você ouviu uma voz dizendo, faz, Deus é contigo, vou te abençoar ali. Mas você também ouviu uma voz, não vai não, estão te explorando. A voz que você ouviu está definindo a sua vida. Neste caso de Sarai, nesse caso de Abraão, ao ouvir a voz errada, olha o transtorno que criou até hoje naquela região, por conta de ouvir o que não deveria ouvir. E todos nós, todo dia, ouvimos coisas na igreja. Ouvimos Eu te falei que o meu tio era vice-presidente do Brás. Me convidou várias vezes. E eu falei, não, eu vou continuar aqui. Eu não me arrependi. Eu não me arrependo. Eu sempre ouço a voz do pastor. Uma vez aconteceu uma situação aqui bastante difícil para mim. E todo mundo estava me falando que eu ia para determinado lugar. E eu sabia que não era bom aquilo para mim. Não era bom, eu sabia. E eu chamei a minha esposa e falei, vamos orar. Porque se o pastor Wellington Júnior me mandar ir para esse lugar, eu vou. Mesmo sabendo que não era bom. Até hoje ele não me mandou ir para esse lugar. Todo mundo me mandou ir. Ele não mandou. Não é? Então, a voz que você ouve define o seu futuro. Essa é a primeira mensagem que eu tenho para os obreiros. É forte. O pastor contando, né, essa experiência aí de Abraão com Sarai e dando aí a explanação dessa palavra, me fez lembrar um pouco da biografia do nosso pastor presidente. Eu li o livro dele recentemente e ele conta que assim que chegou aqui em São Paulo, posteriormente veio a irmã Wanda, ainda com o pastor Wellington Júnior, praticamente recém-nascido nos braços, e ele passando por algumas dificuldades, e ele propôs no coração, vou voltar para Fortaleza, vou voltar para o Ceará, vou para Fortaleza, e vamos, e já começou a se organizar, e até se desfazer de algumas coisas, e já estava tudo encaminhado, já estava tudo certo para ele voltar para o Ceará, especificamente para Fortaleza, para a capital. E aí ele falou que numa madrugada ele teve um sonho, eu entendo que foi até uma visão. E naquele sonho ele entrou no táxi com a irmã Wanda, com o pastor Wellington Júnior no colo, e ele disse para o motorista do táxi, me leve para Fortaleza. E o motorista disse muito bem, saiu com o táxi e começou a caminhar. E foi. Depois de muito tempo, o taxista parou na frente da casa dele, aqui em São Paulo. Ele ficou sem entender e aí veio uma voz e disse, essa é a sua fortaleza. Eita, glória a Deus. Então, ele obedeceu à voz. E hoje é uma referência no Brasil e fora do Brasil. E no mundo inteiro. No mundo inteiro, já foi até homenageado na ONU. Então, assim, pastor, é importante ouvir a voz. E às vezes a voz fala aquilo que nós não queremos. Sim. Mas o importante... E às vezes ele não fala. Às vezes o Senhor não fala. E o silêncio pode ser uma resposta, pastor? É lógico que é uma resposta. Glória a Deus. Às vezes há um momento que ele não fala. E você faz o quê? Nada. Espera. Né? Espera. Lembra de Elias lá, acho que é capítulo 17 de Reis, quando a Bíblia fala que o ribeiro secou. Acabou tudo.
E aí a Bíblia fala no verso seguinte, que o Senhor falou para ele e deu uma nova direção. Agora eu pergunto, quanto tempo demorou entre o versículo e o outro? Ele não saiu, ficou ali, acabou. Não tem mais ribeiro, não tem mais carne, como é que vai fazer? Aí o Senhor deu. Sempre que há um silêncio de Deus, vem uma direção nova. Glória a Deus. Você tem que ter sensibilidade para discernir o que ele está falando. Porque ele está falando todo dia. Sim. E às vezes a gente não entende. Paulo, ele fala, quem fala em língua estranha, ore para que a possa interpretar. Eu entendo esse versículo seguinte, que as circunstâncias da vida são as línguas estranhas. Você precisa interpretar. Porque fechou aquela porta, porque abriu, porque aquela humilhação, porque aquela injustiça, porque o céu está de bronze, porque você está com dificuldade. Tudo isso são as línguas estranhas. Você precisa procurar interpretar. E tem gente que passa a vida inteira e não interpreta. Sim. E o pastor falou do silêncio de Deus, pastor, e eu entendo que é uma resposta difícil quando Deus fica em silêncio. Porque quando Deus fala assim, confirma aquilo que já está no nosso coração, é muito gostoso. Aí a gente brada mesmo em línguas estranhas. E quando Deus fala não, é difícil, mas pelo menos a gente já recebeu a direção. Não. Não. Agora, e quando Deus fica em silêncio? E aí, às vezes, a gente faz igual o profeta Abacuque, né? Porque quando Deus ficou em silêncio, Abacuque, capítulo 1, versículo 2, ele grita: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não responderás. Então, é difícil o silêncio, mas é uma resposta. E a gente tem que aceitar porque tem um propósito de Deus. Sim, não e silêncio. Só que tem um detalhe no meio disso aí tudo. Ele nunca deixa de estar conosco. Mesmo no silêncio, ele continua conosco. Eu creio. Mesmo que a gente falhe, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente se precipite, mesmo que a gente peque, ele continua conosco. Ele continua como um pai que confia, fala assim, vai dar certo, vai dar certo. Mesmo que você diga, e todo mundo que está ao teu redor dizendo que não vai dar certo, ele continua olhando para você e falando, vai dar certo. Glória a Deus. Sabe, a gente estava falando do ministério solitário que a gente vive. Sim. E teve uma vez que eu estava em casa aflito. E eu falei, Senhor, eu estava orando e falei, Senhor, eu não tenho amigo. Eu não sei como Deus fala com você, André. Deus tem uma forma diferente de falar comigo, assim, não sei, não é diferente. Deus tem uma forma de falar comigo. Deus tem uma forma de falar com você. Eu estava orando e eu falei, Senhor, eu não tenho um amigo. Eu me incomodo, eu preciso de uma pessoa, de um mentor, não é? Eu precisava de uma pessoa que me orientasse. Eu preciso de um amigo. E o Senhor falou, eu sou. Eu creio. Eu sou. Ele não falou um monte de coisa, ele falou, eu sou. Eu sou. Então, ele é o nosso amigo. Ele ouve e atende, não é? Sim. Eu costumo falar o seguinte, não toque em mim, amigo, não mexa comigo, porque eu tenho 2 joelhos e um amigo. Hein? Glória a Deus. Pastor, o bate-papo está muito agradável. A gente sente a presença de Deus aqui nesse estúdio e eu sempre oro, né? E eu peço para Deus que o programa seja conduzido pelo Espírito Santo. Como eu falei com o pastor aqui nos bastidores, eu selecionei 10 perguntas, mas eu praticamente não fiz nenhuma pergunta das que eu havia separado. Certamente nós vamos marcar para o pastor retornar. O pastor tem um currículo, né, na área financeira e com certeza eu queria explorar um pouco desse seu conhecimento em finanças para a gente até trabalhar com os irmãos que nos acompanham, mas Deus achou por bem nos conduzir
a esse caminho, a essas veredas, a esses assuntos que eu tenho certeza que muitas vidas foram tocadas, muitos homens, muitas mulheres que estão nos assistindo, nos acompanhando, foram impactados pelo Espírito Santo. E eu só tenho que agradecer. Minha oração é que Deus continue te abençoando. Eu é que agradeço. Prosperando o seu ministério, e vai nessa força, e eu tenho certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Para a gente encerrar o programa, pastor, se o senhor puder nos abençoar com uma oração. Para finalizar... Claro, fica à vontade. Lembra que eu disse que eu queria dar 2 caminhos para todo mundo, para todos os obreiros. Eu falei o primeiro, qual é a voz que você está ouvindo. Exatamente. E o segundo, para concluir, que está no livro de Êxodo, no capítulo 33. Sim. Tão importante quanto ouvir a voz de Deus, eu considero fundamental, e num primeiro momento, é você não abrir mão, você, irmão que está me ouvindo, seja me ouvindo ou me vendo, não abra mão da presença de Deus. Amém. Isso é fundamental para o homem de Deus e a mulher de Deus, a presença. Então, tudo que lhe afaste dela, evite. Sai fora. Porque não adianta nada ter riqueza, carro, bens materiais, status. Não adianta nada e não ter, e não sentir. O que eu e você estamos sentindo aqui, que nós estamos emocionados. Porque nós estamos sentindo o quê? A presença. Glória a Deus. A presença de Deus, ela é fundamental. Amém? Amém. Obrigado pela oportunidade. Você quer que eu ore, é isso? Por favor. Quero orar por todos nós aqui, pela equipe, parabéns por tudo. Eu agradeço o privilégio de estar aqui, a oportunidade que a equipe, certamente direcionada pelos nossos queridos pastores, pastor José Wellington, meu pastor, meu paizão, pastor Wellington Júnior, meu pastor, meu paizão, eu louvo a Deus pela vida deles todos. Eles são exemplos que nós seguimos. Sim. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Sim, na Tua Jesus. presença nós estamos nesta manhã. Nós Te glorificamos, Senhor, pela oportunidade que tivemos de explanar as experiências que tivemos contigo, que entendemos que edificará, Senhor, a vida de muitas pessoas e de muitos irmãos que estão a nos ouvir e a nos ver neste momento. Abençoa, Senhor, cada servo, cada obreiro, cada irmão, cada pastor da Confradesp e da CGEDB. Abençoa, Senhor, neste momento, a equipe que aqui está trabalhando, atuando. Abençoa, Senhor, todos os irmãos. Abençoa a nossa diretoria de nossa igreja. Abençoa a nossa tesouraria. Abençoa, Senhor, todos os departamentos, departamento de patrimônio. Querido Deus, eu te peço a Tua bênção sobre todos nós. Dirige, Senhor, nossos passos, porque nós queremos fazer o que o Senhor deseja. Nós somos Teus servos. Afina os nossos ouvidos. Senhor, aumenta a nossa sensibilidade. Sim, para identificarmos, no meio de lutas e provas e circunstâncias diversas, identificarmos a Tua poderosa voz. Porque só assim, Senhor, é que receberemos a vitória. Eu te peço Tua bênção, entra com cura agora. Senhor, eu ministro libertação agora. Eu ministro união, comunhão, restauração de casamento, de aliança. Jesus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, todos os setores. Abençoa cada pastor setorial, Senhor, que está lutando e trabalhando no setor que está sob seus cuidados. Abençoa a vida de cada um, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Rogério, foi muito bom te ouvir. Muito Senti bom estar aqui com Deus você. nas suas palavras. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E já vou conversar aqui com a produção para marcar o retorno. Eu volto com alegria, tá A bom? gente conhecer ainda mais as suas experiências como pastor dirigente de congregação, pastor setorial e também explorar esse seu conhecimento financeiro. Tá bom. Benção está aqui. Obrigado, viu, André? Amém? Amém, pastor Deus abençoe, Rogério. viu? Meus irmãos, obrigado pela audiência, obrigado pela sua participação.
Terça-feira que vem estaremos novamente aqui em mais um programa com um convidado especial e eu tenho certeza que será mais uma manhã de relevo espiritual para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e o desejo do meu coração é que essa terça-feira seja marcada na tua vida, na tua casa, na tua família, como uma terça-feira de bênção e de grandes realizações da parte de Deus. Amém? Deus abençoe!